O homem finalmente foi pro tudo ou nada. O grande momento dele usar o Ashura no anime, galera. Vamos falar sobre esse episódio 1027 de One Piece. Que animação, que animação. Se quiser esmagar alguém, por que não me esmaga primeiro? Ashura! Vamos lá, galera, com muita calma aqui. A gente vê no comecinho do episódio a Big Mom sendo jogada no mar, o que foi muito interessante, porque isso é um recurso muito pouco usado em One Piece e deveria ser mais, assim como outros, né, como o Kairoseki, por exemplo, né, no Marco, por exemplo, sendo algemado com o Kairoseki em Marineford. Esse tipo de recurso contra usuários de Akuma no Mi devia ser muito mais frequente na obra, então, pelo menos, isso ter sido usado aqui nesse momento foi muito legal, né? Por mais que não tenha de fato derrotado a Big Mom, por mais que ela tenha chegado até a cair no mar e o Prometheus ele tenha conseguido salvar ela, foi legal deles terem tentado executar essa coreografia de tentar ali segurar os homies, que são os guarda-costas, que são até os salva-vidas da Big Mom ali, segura os homies, empurra a Big Mom pra água e pronto, meu amigo, derrotou ela. Os guarda-costas, os salva-vidas dela são os homies, então ela tem que contar com eles, né? Ela tem mais de um homie pra poder salvar ela, então ela meio que pode se dar esse direito de, meu amigo, eu não tenho habilidade de voo por si só, mas eu tenho meus homies aqui que vão me proteger caso alguma coisa aconteça, caso tentem me jogar no mar, por exemplo, né? Só que eles executaram a coreografia de tentar ali segurar os homies enquanto ela caía no mar, enquanto eles jogavam ela no mar. Foi muito legal toda essa parte, toda essa construção. E até depois, o trabalho posterior a ela ter caído no mar, ter caído de Onigashima, a gente ainda precisa tentar segurar os homies da Big Mom para que eles não vão correndo, vão voando, tentar salvar ela. E aí é que a gente entra, né, no Zoro ali tentando incessantemente cortar o Prometheus ali e sem parar. E isso deixando o Law completamente, cara, sem palavras, ele pensando, meu, aquele golpe que ele levou do Hakai deve ter destruído os ossos dele, como é que ele pode estar lutando ainda? Então dá pra ver que o Law ele se preocupa com a vida do Zoro, né? Dá até pra ver que quando o Zoro ele não consegue, ele tá tipo, mano, não tô conseguindo mais, tá um trabalho infinito aqui de tentar cortar o Prometheus. Quando ele não consegue mais, o Law ele fala, deixa aí buscar. Porque eu prefiro que, independente de qualquer coisa, os meus amigos aqui, eles sejam salvos, eles tenham vida, eles continuem vivos. Então muito legal, né, que apesar de todo o drama que o Law faz conforme ele vai interagindo com o bando do Luffy, né, ele conseguiu criar esse afeto pelo bando, né? Não é qualquer coisa pra ele depois de todo esse tempo, né? Por mais que tenha sido dentro da história um curto período de tempo, foi tudo muito intenso o que ele viveu com o bando, né? Então marcou a vida dele, tá até ficando meio romântico o negócio. Mas um detalhe interessante aqui, quando o Kaido ele vai pra cima do Zoro tentar executar ele praticamente, né? Dá pra dizer, o Law ele tenta salvar o Zoro usando os Shambrus. Só que no anime foi algo engraçado, né? Nesse episódio o Law ele usa os Shambrus no Kaido ao invés de usar no Zoro como foi no mangá. E isso é um negócio que deveria ter sido mantido fiel, porque o Law ele episódios atrás ele disse, né, que ele não podia usar os Shambrus na Big Mom e no Kaido porque o Haki deles era muito forte. E isso protegia o corpo deles do poder da Akuma no Mi do Law. Claro que não protege de todos os poderes, né? Se for um golpe mais poderoso, vai conseguir ultrapassar essa barreira, mas para técnicas mais simples, como os Shambrus, eles acabam sendo protegidos pela armadura deles. E o Law, ele usa os Shambrus no Kaido nesse episódio, você fica, como assim? Não era pra ele conseguir usar isso. Tudo bem que o Kaido ele tava meio distraidinho nessa hora, né? Ele foi meio que pego distraidinho ali, então dá pra gente conseguir passar um pano, mas enfim. Finalmente o Zoro decide ir para o tudo ou nada. Quando ele começa a liberar a sua aura ali através das suas espadas, o Kaido ele nem sequer precisa virar pra trás para sentir a presença do Oden, para saber de quem é aquela aura, e ele consegue, caralho, mano, já antes de virar pra trás, sabe quando você tem medo de virar pra trás, assim, e você descobriu que tem de fato atrás de você, ele tem, parece que o Kaido ele tem esse receio de virar pra trás, ele, quando ele vira, tá lá, o Zoro que lembra o Oden na mente dele. E o Zoro vai e começa a liberar a sua aura roxa, misturada com uma aura amarela, e que você fica, mano, eu já não tô entendendo mais nada.
e ele executa o Ashura. Mas antes dele ir pro golpe final, né, um negócio interessante aqui, galera. O Zoro ele chega a trocar 4 golpes com o Kaido antes de efetuar o ataque. E isso é muito maneiro porque no mangá isso também aconteceu, só que não foi mostrado dessa mesma forma. Não foi mostrado de forma explícita como foi no anime, mas existe no momento ali antes, né, no frame antes do Zoro efetuar de fato o golpe, efeitos sonoros, né, onomatopeias que indicam que existiu uma troca ali de golpes, né, barulho de ferro batendo um contra o outro ali, e que evidencia que o Zoro realmente ele trocou alguns golpes com o Kaido e precisou abrir uma brecha para executar de fato o Ashura. Não foi simplesmente do nada ali o Zoro, pum, Ashura, o Kaido ficou parado e o Zoro chegou lá e meteu um Ashura aberto ali, de peito aberto, com o Kaido de peito aberto. Não foi tão simples assim. O Kaido, ele tentou se defender do Ashura do Zoro, só que o Zoro ele foi lá trocando aqueles golpes e depois, quando ele viu a brecha, ele foi. Então ele conseguiu, foi mérito do Zoro dele ter conseguido realmente aplicar aquele golpe, por mais que o Kaido, historicamente, né, se deixe levar metade dos golpes que ele recebe. Nesse caso, não foi isso. O Zoro ele realmente conseguiu ter o mérito de abrir essa brecha para executar o golpe, e isso foi muito legal. Então, a animação do Ashura foi a coisa mais sensacional do mundo, né? Eu adorei todo o impacto da cena. Teve aquele show de brilhos enorme, com a mistura de brilho e aura e a porra toda que, bom, é a pegada Dragon Ball Z que eles estão adotando nos últimos tempos, né? Fazer o quê? Mas eu já tô um pouco acostumado com isso, né? Mesmo com One Piece. E o sangue, o clássico sangue jorrando ali como se estivesse apertando uma bolsa de sangue, assim, ó. Uma bolsa de sangue furada e o sangue do Kaido jorrando ali, aquela coisa que você fica, meu, pra quê? Mas o foda é que o Kaido nem sequer se ajoelha, ele, tipo, nem é arremessado, ele não cai no chão e ele nem ajoelha. Ele chega a sangrar, mas ele continua de pé. Você vê o quanto o cara é um demônio, o quanto o cara é um monstro por ter ali ainda conseguir se manter de pé e manter ali a própria estrutura, mesmo depois de um golpe como esse, galera. O cara é um demônio de verdade e um golpe que conseguiu estender a cicatriz que o Oden conseguiu fazer nele 20 anos atrás. Muito legal isso, né? Essa extensão da cicatriz, inclusive uma teoria ali que eu adotei que eu queria muito que tivesse acontecido, que era, bom, já que estendeu ali o X na cicatriz do Kaido, por que não fazer um outro X? Completar um outro X, e quem faria isso seria o Momo, né? Na sua forma híbrida com a sua espada, mas isso nunca aconteceu, infelizmente. E a grande cereja do bolo, que foi o Kaido perguntando se o Zoro tinha o Haki do Rei, se ele também possuía o Haki do Conquistador. E o Zoro fica, não sei do que você tá falando, meu amigo, eu só fui pro tudo ou nada. E galera, essa foi a grande cereja do bolo no mangá, porque você fica, pá, confirmado, finalmente, depois de anos do anime ali colocando cenas, né, como aquela no arquipélago de Sabaody, ali do Zoro ali, pum, colocando os randoms com medo, deixando os randoms com medo, e você fica, mano, não aconteceu isso no mangá. Depois da Toei incessantemente colocar cenas como essa, fomentar cenas como essa pelo bem do fanservice, de fato a confirmação no mangá veio através do Kaido. Infelizmente a gente não teve uma evidência visual, digamos assim, né, no golpe propriamente dito, já que a identidade visual que foi atribuída ao Haki do Rei imbuído em golpes e técnicas foi mostrada em golpes como o Ragnarok do Kaido, né? E depois, quando o Luffy ele acorda, já nesse episódio, ele também começa a utilizar e a gente entende de fato o que é a identidade visual do Haki do Rei sendo usado em golpes, né? Ou, por exemplo, o Roger e o Barba Branca, ali a gente vê aquele rastro de Haki saindo das armas deles, e essa é a identidade visual do Haki do Rei aplicado em técnicas e armas. Só que a gente não vê isso agora, nessa cena, né? E você fica, tá, o Zoro ele só liberou uma aura de Haki do Rei, mas não usou propriamente dito na sua técnica, ou o Oda ele escondeu isso de propósito e deixou só na fala do Kaido mesmo, deixou a evidência só na fala do Kaido. O fato é que, com o tanto de brilho que teve nesse golpe no anime especificamente, não tem nem como a gente dizer qualquer coisa, não tem como a gente
afirmar nada. Mas o que dá pra afirmar é como o Zoro levantou a bundinha pro Kaido, né? Depois de ele não conseguir mais se manter de pé. Depois eu até fui conferir no mangá isso. O Zoro ele fica ali numa caída mais máscula, mas no anime ele só se abre. Ele só se abre e fala, cara, só bota. Vai, tipo, bota. E depois que o Zoro já não consegue mais se manter de pé, o Luffy fica extremamente preocupado ali com o Zoro e tal. Desde o episódio inteiro ele tá preocupado com o Zoro e ele fala, ele chama a atenção ali do Kaido, alguma coisa assim. E o Kaido manda a seguinte frase: não perca tempo chegando perto de mim. E nessa hora, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei, tá, não perca tempo chegando perto de mim porque você não tem chance contra mim. Mas não, o sentido da frase foi muito diferente. Quando você pega a frase que o Kaido ele diz no mangá, ele fala, eu vou até você. E é nesse momento que o Kaido ele manda um Raimei Hake nos dois ali. O Zoro já tava caído no chão e arrebenta ele e ele vai até o Law e lança um Raimei Hake também em cima do Law. E você fica, caraca, mano, que safado, né? Não se preocupa, não precisa chegar até mim. Eu vou até você. Eu sou gentil. E lança um Raimei Hake neles, galera. Foi muito legal. Enfim, no final do episódio, o Luffy ele se levanta, diz que vai continuar a luta contra o Kaido, que vai acabar com ele, etc. Mas a grande estrela desse episódio foi o Ashura do Zoro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, galera, se você caiu de paraquedas e ficou até o final desse vídeo, ou assiste o canal e não tá inscrito, confere a sua inscrição. Semana passada a gente bateu 600 mil inscritos e eu quero que você também esteja inscrito, porque assim a gente vai alcançar a próxima meta de 700 mil inscritos. Um dia a gente chega lá, mas com a sua ajuda a gente vai chegar ainda mais rápido. Beleza? Até a próxima. Tchau.